Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos por essa noite. Por essa oportunidade, mais uma vez, estamos aqui reunidos para ouvir a Tua voz. Nós não queremos aqui receber somente uma palavra teológica. Nós estamos aqui somente para somar uma informação. Nós estamos aqui para ser transformados por essa verdade. A minha oração é que vidas possam ser impactadas. Não estamos aqui para impressionar, estamos aqui para impactar vidas, levando a Tua palavra que gera mudança, crescimento e avivamento. Que Teu Espírito possa ministrar o coração de todos nós, aqueles que estão presentes neste lugar, como também aqueles que estão alcançando através dessa rede social. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito de revelação possa ministrar nessa noite em nosso meio mais uma vez, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós oramos porque somos completamente dependentes de Ti. Espírito Santo, sabemos que tudo é apesar de nós. Faz a Tua obra em nosso meio, glorifica o Teu santo nome. E desde já, nós queremos consagrar as famílias da Tua igreja em Teu santo nome. No nome de Jesus, todos quanto que digam amém, amém e amém. Amém, querido? Querido, a vontade de Deus é que a igreja local venha a ser uma extensão da nossa casa. Quando nós ouvimos a palavra culto, essa palavra no original, ela significa, vem de cultura. Deus, Ele quer que nós venhamos a levar essa cultura do reino, não somente aqui dentro dessas quatro paredes, porque o maior patrimônio que Deus tem não são prédios, mas são vidas. O maior patrimônio começa dentro da nossa casa, que Deus nos confiou. O nosso cônjuge, nossos filhos. Eu costumo dizer que as minhas primeiras ovelhinhas começou na minha casa. A minha esposa é minha ovelhinha. Os meus filhos que Deus entregou, Mateus e Amanda. Me deu agora mais dois, Tamires, Gabriel. E agora tem minha netinha, a Liv. Não existe algo maior do que isso. É um patrimônio que Deus confiou em minhas mãos. E eu preciso gerenciar, administrar isso muito bem. Porque um dia eu darei conta de que maneira eu tratei os meus filhos, a minha esposa, a minha casa. O que adianta eu ter zelo por toda a igreja se eu não cuido dos meus? Então a igreja, na verdade, ela começa dentro da minha casa. E a vontade de Deus, que a igreja vai ser extensão, não somente da casa do pastor, mas também da sua casa como um cristão em Cristo Jesus. Então, querido, a palavra culto vem de cultura. E essa cultura, ela deve ser implantada dentro dos nossos lares. Aonde você estiver, você é um transportador da presença do Senhor. Então Deus, Ele tem expectativa sobre nós, de a gente implantar essa cultura em nosso lar, na sua faculdade, aonde você estiver, você é um transportador da presença do Senhor. Deus quer que essa cultura venha expandir sobre toda a terra, porque essa é uma promessa de Deus. E aliás, Ele fez essa promessa a seu amigo chamado Abraão. Quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 12, versículo 3, nós estamos debaixo dessa promessa, eu tomo posse, para a minha casa, para a minha vida e para essa igreja. Diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei os que me amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu quero a versão, a corrigida fiel, por favor. Volta lá de novo. Eu abençoarei a que te abençoarem, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da... Fala assim, a minha também. Deus não quer somente abençoar a família do pastor, da irmã de oração, ou do apóstolo, do profeta. Essa promessa é para todos aqueles que são descendentes de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Aqueles que professam a fé no mesmo Deus de Abraão. Quantos professam a fé no mesmo Deus de Abraão? Diga glória a Deus. Então nós somos essa árvore da genealogia espiritual. Nós pertencemos à genealogia de Abraão. Então essa promessa está sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu irmão. Então, se nós não estamos satisfeitos com a sociedade moderna que nós estamos vivendo, é motivo de mudança. Se nós não estamos satisfeitos com aquilo que nossos olhos estão vendo na mídia, no noticiário, cada vez que passa a gente vê destruição, morte, pedofilia, nós vemos traição, adultério, divórcio crescendo cada vez mais, o desafeto, o desamor, as mentiras, feminicídios, tantas coisas que estão nos cercando neste mundo.
A Bíblia fala que o amor nos últimos dias vai se esfriar e a iniquidade vai multiplicar. É algo que está se cumprindo. Mas nós, como igreja, nós não devemos nos conformar. A Bíblia fala, Paulo diz a Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos conformar com o sistema desse mundo, mas transformar, através da renovação da mente. A minha mente ela precisa ser renovada através de quê? Do conhecimento da verdade de Deus, da palavra, da revelação de Cristo, para que eu possa experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito. O que eu quero dizer para você? Se lá fora as pessoas não acreditam em família, tendo de mal a pior, na sua vida e na minha vida tem que ser diferente, porque Deus ele tem renovação para minha mente, e Ele fala, se eu renovar minha mente, eu vou experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito da parte de Deus, inclusive a minha casa, os meus filhos e o meu casamento. Então nós precisamos não nos conformar, mas sim o quê? Renovar a nossa mente. Existem pessoas que se conformam e outras que se transformam. Então Paulo fala, não vos conformeis, mas transformais. Então existem dois tipos de pessoas. Umas que conformam com o sistema do mundo. Minha família é mais um no meio desse índice aí, pastor, é mais uma no meio dessa estatística. Aqueles que não, a minha família de Deus, eu vou lutar, eu vou crer, eu vou profetizar, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Então é dentro da casa, querido, é dentro das famílias que nós recebemos valores, tanto morais, tanto éticos, tanto educacionais, como também espirituais. Nós, como cristãos, nós temos o dever de semear a palavra, de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós somos o sacerdócio da nossa própria casa. E um dia nós vamos prestar conta de que maneira estamos tratando a nossa família. A palavra de Deus em João capítulo 10, versículo 10, fala que o diabo, se não veio para matar e roubar, o diabo, onde ele encontra um lugar desocupado, ele busca o quê? A ocupar. Então fala para o teu irmão, não dê lugar ao diabo. Muitos lares, às vezes por dar ocasião, liberdade, Paulo vai me dizer que nós não devemos ignorar o estratagema, os ardis, as armadilhas de Satanás, para que ele não tenha vantagem sobre nós. Então existe maneira de o diabo ter vantagem sobre mim e sobre você, quando nós ignoramos as suas artimanhas. Então nós devemos ocupar o território e não deixar desocupado para que o inimigo não prevaleça. Então, querido, um dos princípios que distingue o povo judeu, da mesma forma como o cristão, é o valor que eles dão à família, que nós damos à família. Então, algo que tem que fazer diferença, tanto no povo judeu, que eles têm essa direção, o próprio Deus ensinar o seu povo o valor da família. O povo de Deus, os judeus, eles se distinguem dos demais povos de outras nações pelo valor que eles dão à família. E da mesma forma como cristão, por termos o princípio de Cristo, nós temos que fazer a diferença em meio ao caos que nós estamos vendo na sociedade. Então, se família é algo importante para Deus, também deve ser importante para todos nós. Eu quero aqui compartilhar a passagem bíblica em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 2 ao 11. Eu vou chamar minha família aqui no altar também, minha esposa, quero minha netinha também, Tatá, Gabriel daqui a pouco vai estar junto também, né? Pode subir também, Amandinha, Mateus, suba aqui no altar, fala aqui a minha família aqui, para quem não conhece, quer que você conheça a minha família que Deus me deu. Meu irmão, vamos dar uma salva de palmas para essa vida aqui, essas vidas, aqui ó, pode puxar, puxa aí puxa o bonde, essa é a família. Pastor, mas o senhor não tem tio, tia, sogra? Sim, irmão, mas essa família que Deus me deu, nós amamos os parentes, mas família é quando agora surgiu entre eu, minha esposa, meus filhos, não é isso? Neto. Essa é a família que foi formada através da nossa vida. Então eu quero ler aqui Deuteronômio com a presença da minha família, aqui capítulo 6, do versículo 2 ao 11, diz assim:
na Corrigida Fiel, tá? Para que temas ao Senhor, eu quero que você acompanhe, por favor. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos. Deus mandando, dando uma ordem ao seu povo. Ele dizendo por intermédio de Moisés, dizendo: olha, temas o Senhor teu Deus. É como Deus estivesse falando aqui para o pastor Luiz. Eu recebo assim, aplicação pessoal, personificado. Temas o Senhor teu Deus, Luiz. Guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno. O teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, povo de Deus. Quantos são povo de Deus? Atenta em guardares. Para quê? Propósito. Para que bem te suceda, muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, povo de Deus. Não é à toa que esse povo judeu é um povo forte, uma nação do tamanho do nosso Sergipe, mas uma grande potência, onde maiores prêmios nobres foi ganho pelos judeus. Medicina, ciência, pessoas que têm a bênção do Senhor por colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, algo nós temos que aprender. Fala para o seu irmão: família é projeto de Deus. Então, quero trazer para você a luz que aquilo que Jesus ele ensinava no templo, ele também ensinava nas casas. Fala comigo: templo, igreja, também na casa. Vamos ver alguns princípios, aonde o tema dessa noite, a casa que Jesus o quê? Qual é a casa que Jesus habita? Nós aprendemos domingo passado a diferença da onipresença e da presença manifesta. Tudo está diante dos olhos vivos do Senhor, sim ou não? O inferno está diante dos olhos de Deus, sim ou não? A pergunta é: Deus habita no inferno? Não. Então existe um lugar onde Deus, ele manifesta a sua presença. E essa é a nossa meta, o nosso foco. Queremos lares onde a presença de Deus seja manifesta e não somente observada. Então, querido, eu quero mostrar aqui uma passagem bíblica numa casa aonde Jesus habita. E nesse contexto eu quero entregar alguns princípios a você, aonde Deus ele habita e se manifesta. Quando nós olhamos aqui, pode colocar por favor a NVI. A NVI no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, no versículo 17 ao 26. Eu quero ler o texto e a gente vai aqui destrinchar alguns versículos, alguns princípios. Lucas, capítulo 5, 17, NVI diz: certo dia, quando ele, fala Jesus, ensinava, estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começavam a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tenha na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pega a sua cama e vá para a sua casa. Imediatamente o paralítico se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus.
Todos ficaram atônitos, glorificaram a Deus, cheios de temor, dizia: hoje vimos coisas, diga comigo, extraordinárias. Fala para o seu irmão, hoje à noite, de coisas extraordinárias. Alguns princípios nós lemos aqui, eu quero voltar em Lucas 5,17 agora. Você leu um texto onde Jesus estava numa casa em Cafarnaum. Alguns estudiosos acreditam que era uma casa de Jesus, outros falam que é de Simão Pedro. Não importa quem era o proprietário. Jesus também, ele frequentava as casas, não somente o templo. E naquele momento, Jesus nessa casa, havia uma grande multidão, a demanda era grande. Muitos estavam ali, até mesmo ali, querendo ouvir uma palavra de Cristo, a sua sabedoria, ou estavam curiosos pelos milagres que ele operavam. Então ali a casa estava cheia. E ali chegou 4 amigos levando um amigo paralítico sobre uma maca. Quando chegou ali diante daquela casa, viu aquela grande multidão, não tinha como entrar. Eles tiveram uma brilhante ideia e muita fé. Eles olharam para aquela condição: olha, está cheio, Jesus está lá dentro, não tem como ter acesso. Vamos agora por detrás da casa, a gente sobe no telhado, a gente tira aquele telhado, né? Tipo aquelas palhas, talvez antigas, ou sei lá qual era outro material. Mas eles fizeram uma abertura e desceram aquele paralítico com cordas na frente de Jesus, para que Jesus o tocasse e operasse um milagre extraordinário. E aquele homem foi tocado pelo poder de Cristo. Que fé desses 4 homens! Porque se esses homens não tiveram fé, eles poderiam olhar para a multidão e dizer: isso aqui é um impedimento. Não tem como olhar para o paralítico: meu amigo, você perdeu, vamos voltar outro dia. Mas aqueles homens, munidos de fé, cheios do seu coração, em busca da cura do seu amigo, em compaixão, eles tiveram uma atitude ali, foram alcançados por um milagre extraordinário. Então o tema dessa noite é a casa onde Jesus habita. E eu quero trazer dentro desse texto para você alguns princípios e ensinamento da casa onde Jesus verdadeiramente habita. Primeiro ponto: a casa onde Jesus habita, há ensinamento. Lucas capítulo 5, versículo 17, eu vou ler novamente o 18, diz assim: certo dia, quando ele o quê? Ensinava. Está aí o versículo aí para você, mas eu vou ficar só até aqui. Certo dia, quando ele o quê? Ensinava. Querido, no templo aqui onde nós estamos hoje, você está sendo ensinado, sim ou não? Nós aqui temos seminário para te capacitar, nós temos os líderes de célula, pequenos grupos, nós temos discipulado, nós temos uma escola de capacitação de discípulo, exatamente para levar o conhecimento, para que você possa não somente ter uma informação, porque o conhecimento de Deus não é somente para gerar uma informação para nós. O conhecimento de Deus é exatamente para que nós viemos a vivenciá-lo, praticá-lo e confessá-lo. Amém, querido? E não somente para ser uma mera informação. Então nós viemos aqui num tempo, recebemos uma boa palavra, um alimento dos céus. Agora a pergunta é: esse mesmo ensinamento que você recebe aqui neste lugar, é o mesmo ensinamento que a sua casa, seus filhos, seu cônjuge tem tido nos seus lares? Ou lá coisa é diferente? Uma coisa é aqui e na casa é outra. São esses mesmos princípios que é estabelecido e ensinado na própria igreja. Você tem carregado Jesus também para a sua casa? Porque na verdade a igreja tem que ser uma extensão da minha casa. Quais são os ensinamentos que eu tenho vivenciado dentro da minha casa? Quais são os princípios que eu tenho estabelecido dentro do meu lar? O que eu tenho ensinado sobre meus filhos? Que tipo de ensinamento eu tenho gerado no coração, os seus valores que estão sendo aplicados, ensinados dentro do meu lar? São os mesmos ou são os diferentes? Fala para o seu irmão: leve Jesus do templo para casa, da casa para o templo. Então, querido, eu preciso entender, porque na igreja nós fazemos o quê? Oramos. Na igreja nós louvamos, na igreja adoramos a Deus, na igreja nós temos comunhão, na igreja nós temos palavra, e a palavra nos diz que a casa que Jesus habita, havia ensinamento, o mesmo que havia na igreja.
o mesmo que havia no templo. A gente não pode ser uma coisa aqui e outra dentro da nossa casa. A nossa essência tem que ser a mesma. Quando estão pegando, diga glória a Deus. Então, como temos tratado Jesus em nossos lares? Ele é um visitante ou ele é um membro da nossa casa? Visitante, você se preocupa somente com a reputação. Agora, os membros da sua casa, eles sabem na verdade quem nós somos. Aquele que convive conosco 24 horas, ele conhece a nossa essência. Ele conhece o nosso caráter. Ele conhece quem somos na verdade. A visita não. Jesus, ele é um visitante ou ele é um membro ativo da sua casa? Nós temos que pensar e refletir, porque a forma que você vê Cristo é a forma que você vai relacionar com Ele. Se eu vejo Ele como membro, uma pessoa ativa, Jesus não é um personagem bíblico na minha casa, Ele tem que estar na mesa todos os dias na minha casa. Ele é um membro da minha família. Falamos sobre Ele, falamos com Ele, falamos dEle. Quais são os seus valores, os seus princípios, aquilo que Ele nos ensina, e juntos estamos aprendendo. Quais experiências que tem tido com Ele na semana, o que nós vivenciamos no passado, trocando figurinha um com o outro. Isso é ter Jesus como membro, e não como visitante, porque o visitante, ele só vem de vez em quando, sim ou não? Já recebeu visita na sua casa? Alguém já recebeu visita? Levanta sua mão. A visita vai lá, como é que acontece? Vamos fazer uma faxina agora. Levanta o tapete, João. Para quê, mãe? Para jogar o lixo de baixo. Corre, corre, corre. Já está chegando aí, a pessoa já está ligando, está aí na esquina. Pega o lenço, joga em cima das coisas assim para tapar a bagunça. Junta os chinelos para debaixo da cama. Pega as melhores taças, copo de geleia só para os de casa. Vamos impressionar a visita. Tudo bonitinho, bota o perfuminho. Joga cheirinho, joga cheirinho. Tá chegando, tá chegando. Joãozinho, limpa essa meleca. Penteia esse cabelo, vai tomar banho, menino. Para quê? A visita, meu Deus. Aí você chega a pessoa e fala assim, ó, não repara a bagunça não, tá tudo em ordem. Para a bagunça. Que é isso? Bagunça? Pô, que fará quando tá bagunçando isso aqui então? Como é que fica? A gente quer impressionar. Jesus não se impressiona com ninguém, meu irmão. Jesus, ele sabe quem nós somos. Nós queremos um Deus para impressionar ou queremos um Jesus membro da nossa casa? Nós queremos um visitante ou queremos convidar para ele habitar todos os dias conosco e sentar à mesa? Isso aqui não é só uma vez por mês, é todos os dias. Aonde Jesus estava, havia ensinamento. Paz sem condenação. Não estou pregando para você dizendo que eu sou perfeito, que eu não sou. Não precisamos ser perfeitos, mas precisamos ser saudáveis. Não somos uma igreja perfeita, mas podemos ser uma igreja saudável. O que os pais têm ensinado e ministrado ao coração dos seus filhos? Os mesmos valores que recebemos no altar da igreja são os mesmos valores praticados e vividos dentro da nossa casa? Ou Jesus é somente uma visita? Para o seu irmão, Jesus tem que ser um membro da família. Quando nós olhamos uma palavra aqui tão conhecida, em Provérbios 22:6, diz o seguinte, Provérbios 22:6, o livro da sabedoria, escrito por Salomão: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. A corrigida fiel, por favor. Educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará o quê? Deus está falando que eu devo educar. Amém? A Bíblia fala que eu devo estar com meu filho no caminho. Querido, muitos pais exigem moral, espiritualidade dos filhos,
mas não dão exemplo. A gente entende que o conhecimento é bom, mas o testemunho arrasta. Eu não posso exigir meu filho de ler Bíblia se ele não vê eu lendo Bíblia. Eu não posso exigir meus filhos de ter uma vida de oração se ele não vê o pai orando. Eu não posso exigir do meu filho que ele realmente seja um adorador se ele não vê no pai como um adorador. Pastor Meike Anderson, pastor que ele ministra muito sobre família, ele falou uma coisa: é melhor 1 grama de testemunho do que 1 tonelada de conhecimento. Às vezes a gente quer colocar somente conhecimento, mas o que vai arrastar os teus filhos para a presença vai ser o seu testemunho. Quem realmente nós somos, de que maneira nós lidamos com Cristo, quem é Cristo em nossa vida, de que maneira nós nos relacionamos com o Senhor. O nosso testemunho arrasta. Aleluia. Segundo, a casa que Jesus habita, ela é algo importante. Nessa casa que Jesus habita, fala para o seu irmão, a fé. Lucas 5, 19 e 20 diz o seguinte: não conseguindo fazer isso por causa da multidão, ou seja, os amigos lá do paralítico, eles não conseguiram chegar em Jesus por causa da multidão, esses homens tiveram fé, eles subiram ao terraço, baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, do telhado, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus, vendo a fé. Jesus vendo a fé deles que tinham, Jesus disse, o que ele disse? Homem, os seus pecados estão o quê? Perdoados. Meu irmão, fala sério, esses homens tinham ou não tinham fé? Se é outro irmão, meu irmão, você perdeu, vamos voltar outro dia, Jesus está super ocupado, a demanda é grande, vai dar muito trabalho, mas quem tem fé, persevera. A fé e a perseverança andam junto. Não existe fé sem perseverança. A perseverança é um subproduto da fé. Você está fazendo uma faculdade, decidiu vou ser médico, vou me formar. Você começa. Aí você tem que enfrentar vários períodos. Clima, dificuldade, financeira. Se você não perseverar, você não termina a sua faculdade. Agora, aquele que perseverou diante dos obstáculos, desafio, é porque realmente ele creu que ia chegar até o fim e ia receber o seu diploma e ia se formar porque ele acreditou. Então, pessoas que falam que têm fé e não têm perseverança, essa fé é meia boca. Porque aquele que persevera, eu entendo que a perseverança é um subproduto da minha fé. Eu preciso perseverar. E a pergunta é: tem fé na sua casa? Tem fé que Deus possa transformar o seu cônjuge? Tem fé que Deus ele possa transformar os seus filhos? Você tem fé que Deus ele pode transformar a história que você está vivendo, que não está legal? Temos fé para isso? Porque Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar ao... Mas que todo aquele que se aproxima do Senhor é necessário crer que Ele existe, porque Ele é recompensador daqueles que buscam. A Bíblia me diz que o justo viverá pela fé. Por 4 vezes nós aprendemos isso aqui já. Uma no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, no livro de Gálatas, Hebreus e no livro de Romanos, fala a mesma expressão. Que o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer. Não é Deus que recua, quem recua é nós. Somos nós que recuamos. Então a casa que habita Jesus precisa ter fé. Independente do que teus olhos estão vendo, independente daquilo que você está sentindo, mas você crê, você está debaixo de promessa, você vai orar, você vai acreditar, você vai confessar, você vai profetizar, que eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. O diabo não vai ocupar o lugar desocupado, quem vai ocupar vai ser a graça de Deus, a tua fé, aquilo que você acredita. Eu vou lutar pela minha família. Só luta quem acredita, querido. Só persevera quem acredita. Só chega até o fim quem persevera. Eu preciso acreditar, eu preciso crer e perseverar.
O que nós temos declarado sobre a vida da nossa casa? Qual é a nossa declaração? De fé ou de incredulidade? De fé ou de murmuração, de queixumes? Não são as murmurações e queixumes que move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a fé. Pastor, eu aprendi que a oração move a mão do Senhor. Sim, querido, mas a tua oração tem que estar impregnada de fé. Oração sem fé, querido, não passa do teto. Eu preciso orar, mas preciso acreditar. Pior coisa é você orar se você não acredita. E a fé não está em você, nem no seu marido, nem no seu filho. A fé tem que estar em Deus. É Ele que transforma, é Ele que muda. Então, a casa que Jesus habita, a fé. Eu quero que hoje, nesse lugar, homens e mulheres de Deus, levante sobre a sua casa e profetize sobre o vale de ossos secos que você está vendo. Como Ezequiel olhou para aquela situação, Deus deu uma visão. Ezequiel, o que você vê? Senhor, eu não vejo nada, eu só vejo um monturo de ossos secos, sequíssimos. Ezequiel, não posso transformar e gerar vida nesses ossos? E Ezequiel disse ao profeta: tu sabes, Senhor. Então, se eu sei, Ezequiel, começa a profetizar, começa a confessar a minha palavra. E na medida que Ezequiel começou a profetizar, confessar a palavra de Deus, aqueles ossos começaram a unir uns sobre os outros, começou a fazer um ruído, um barulho. Deus fez um rebuliço e ali se ergueu um grande exército para a glória de Deus. Independente de como está a sua vida, um caos, seja um monturo de ossos secos, profetiza, homem e mulher de Deus, que Deus vai erguer um grande exército para a glória dele, em nome de Jesus. Eu preciso profetizar. Então a minha fé, aonde trará a existência daquilo que não existe. Terceiro ponto, a casa que Jesus habita. A casa que Jesus habita, há perdão. Eu vou ler o mesmo versículo, que aqui tem uma chave para a gente. Em Lucas 5, versículo 20 ao 24. Vou ler novamente. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homens, seus pecados estão o quê? Para aí. Então, aonde Jesus está, a casa que Jesus está, há perdão. Quarta-feira a pastora trouxe um assunto sobre perdão, onde ela mergulhou, dissecou o assunto. Nós aprendemos que o perdão nada significa uma grande perda, por isso que é perdão. É uma grande perda. Pastor, eu não consigo. Já viu aquelas pessoas que falam assim: eu estou orando para Deus tocar em mim para que eu perdoe. Sabe quando Deus vai tocar em você? Nunca. Porque esse é mandamento. Isso é um absurdo. Não queria te falar um negócio desse. Você já tem a palavra. A mesma ponte onde Deus me perdoou, essa mesma ponte, ela precisa continuar. A oração do Pai Nosso me diz que se eu não perdoar a ofensa do meu irmão, o meu Pai Celestial também não me perdoará. Então essa ponte que eu preciso de perdão, eu não posso quebrar. Quando é que você quebra? Quando você não perdoa o teu próximo. A mesma ponte que você precisa para ter salvação. Então, o perdão, eu acho muito legal um dos significados, que é a quebra da ilusão da perfeição. O seu cônjuge não é perfeito, o seu filho é perfeito, e detalhe, você também não é. Quantas vezes você pode cometer alguma falha com o seu próximo? Quando você realmente não perdoa, você está dizendo que você é perfeito. Os outros erram, os outros são imperfeitos, mas eu nunca erro. Então o perdão é exatamente a quebra da ilusão da perfeição. Nós somos imperfeitos. Cedo ou mais tarde eu posso ofender alguém, também posso ser ofendido. E da mesma forma como eu preciso do perdão, eu também preciso liberá-lo. Eu não posso interromper essa graça que está sobre a minha vida. O que é a graça? Favor imerecido. Hebreus capítulo 12, versículo 15, fala. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuide que ninguém se exclua. Em outra versão, se prive da graça. Fala assim, graça é favor. Existe algo que pode te privar do favor de Deus, te excluir do favor de Deus. O que é? Nenhuma raiz de amargura, ou seja,
falta de perdão a longo prazo. Eu não perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar. Nenhuma raiz de amargura, falta de perdão a longo prazo, brote em causa e perturbação, contaminando muitos. Porque aquela pessoa que não perdoa, ela se torna oprimida, e ela oprime todo mundo. Ela fala mal daquela pessoa que fez mal a ela, ela acaba criando um partidarismo dentro da própria casa. Já viu o cônjuge quando briga? É o teu pai, é a tua mãe, não sei o que, partido, qual é? É esquerda ou direita? Aí daqui a pouco está dando divisão. Ei, o reino dividido não subsistirá. Mas a bênção de Deus, Deus ordena a sua bênção na comunhão, na unidade, para sempre. Nós aprendemos que o diabo ele veio senão para matar e roubar e destruir. Mas Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Ele veio para dar vida e vida com a... Como nós aprendemos, fala para o teu irmão, os dois veio. Você vai abraçar quem, irmão? Aquele que destrói ou aquele que vai gerar vida com abundância? Então, querido, a casa onde Jesus habita, fala para o seu irmão, há perdão. Agora um detalhe, fala para o teu irmão assim, pega essa chave. Jesus, o que aconteceu nessa história de Lucas capítulo 5? Qual foi a situação extraordinária que aconteceu? Um de cada vez sem briga, gente. Pastor. Lucas capítulo 5. O que aconteceu de extraordinário nesse texto que nós lemos? Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Irmão, por favor. Pastora, ama também? O paralítico recebeu o quê? Você observou que antes de ele ser curado, Jesus liberou perdão? Ele primeiro perdoou e depois manifestou o quê? A cura, o milagre extraordinário. Pega essa chave. Existe casa que está deixando de ver o extraordinário de Deus porque não estão liberando perdão para o outro. Existem lares que estão travados, patinando no mesmo lugar, não estão vivendo coisas extraordinárias porque estão alimentando raiz de amargura. Antes do milagre acontecer, Jesus ele liberou o perdão e depois veio o milagre, a glória de Deus foi manifesta. Algo extraordinário aconteceu. Então, se você tem algo dentro de você que tem carregado algum tempo, talvez anos e meses ou dias, seja obediente à palavra. Seja obediente a Deus. Quando você nega o perdão, é como você estivesse desejando o outro morto, mas quem está tomando copo de veneno todo dia é você. Você está fazendo mal a você mesmo. Então libera teu pai no mundo espiritual, libera teu filho, libera teu cônjuge, perdoa, porque amanhã você vai também precisar de um perdão. Então, aonde Jesus habita, porque não existe relacionamento com qualidade sem o exercício de perdão. Pega isso, vou repetir. Não existe relacionamento saudável sem exercício de perdão. Pode ser uma amizade, relacionamento com filho, relacionamento com esposa. Não existe relacionamentos saudáveis sem exercício, sem a prática de perdão, porque somos pessoas imperfeitas. Quer ter um relacionamento saudável um com o outro? Exercício de perdão. Porque não existe pessoas perfeitas. Então, querido, muitas pessoas estão privadas da graça de Deus, exatamente por remoer sentimentos, mágoas, ressentimentos. E por isso, muitos milagres estão deixando de acontecer. Coisas extraordinárias. Primeiro houve perdão, depois o milagre aconteceu. Vamos ler o texto lá de novo? Vamos lá para a gente ver isso. Ele fala sobre perdão. No versículo lá 5:20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão o quê? Perdoados. O fariseu, o mestre da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pega a sua cama e vá para casa.
E imediatamente se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando ao Senhor. Todos ficaram atônitos, glorificaram a Deus, maravilhados, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje à noite viver coisas extraordinárias. Então, se algo está impedido, libera o perdão em nome de Jesus, para que teu milagre aconteça. Perdoar é um ato de fé. Aleluia. Quarto ponto: a casa que Jesus habita, a adoração. O lugar onde Jesus está, ele é adorado, irmão. O mesmo Jesus que nós adoramos aqui, festejamos aqui, ó, nessas 3 adorações maravilhosas, que amo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. E o irmão Léo, né? Você vê, cara? Uma benção, irmão. Benção. Esse mesmo Cristo que é adorado aqui tem que ser adorado na minha casa. Será que o objeto de adoração, o mesmo Deus que nós adoramos, é o mesmo objeto de adoração em nosso lar? Quais os ídolos que nós estamos erguendo em nossos lares? O que nós adoramos? O que influencia a nossa vida dentro da nossa casa? Querido, tem muitas coisas que têm roubado o tempo do Senhor. Eu estava fazendo uma pesquisa aí, o Brasil está em segundo lugar, onde as pessoas ficam mais tempo no celular. Sabe qual a quantidade de tempo que a pessoa fica no celular? 56% do seu dia nós estamos com a mão no celular. Estou escutando o crente fazer assim, ó. Me achou aqui que 56% do nosso dia as pessoas estão usando celulares. Nós somos os brasileiros o segundo lugar que está mais ligado em redes sociais e no uso de celulares. E tem muito crente que fala assim: eu não tenho para orar, pastor. Eu não tenho tempo para ler Bíblia. Eu não tenho tempo para fazer meu culto devocional com a minha família. Porque o dia está agitado demais. Realmente, se está 56% do seu dia com o celular na mão, realmente você não tem tempo para nada. Acho que nem você dorme, né, irmão? Aí a pergunta é: como está a sua casa? Será que Deus não está sinalizando algo para a gente? Não para te condenar, mas você ter um novo posicionamento. Será que Jesus está habitando lá também? O mesmo Jesus que a gente cultua aqui no templo? Que é um objeto de adoração. E objeto de adoração é o Fluminense, pastor. Pô, que jogo, hein? Legal, nada contra com o teu time, irmão. Que é objeto de adoração? Ah, meu irmão, lá só fala só sobre dinheiro lá em casa. Porque tem que pagar conta, é o trabalho exacerbado, é o ativismo profissional. É esse o ídolo que predomina na sua casa? Sucesso no trabalho e falência na família? Quais são os objetos que estamos adorando? Amo ver filme, querido, mas tem pessoas que vivem de série, né, irmão? É uma série atrás da outra. Não tem tempo para conversar com a esposa, não tem tempo para falar com o filho. Peraí, agora não. Mais um capítulo, agora ficou bom o negócio. É o mesmo Cristo que é adorado na igreja, está sendo erguido lá no altar de adoração ao Senhor. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. É o que? A vaidade, a novela, é o amigo bandido. Com quem você anda, irmão? Quem são as influências que você bota dentro da sua casa? Eu quero ver milagre, pastor. Eu quero ver Deus na minha casa. Eu quero ver a presença manifesta. Eu quero ver uma nova história. E aí? Jesus é só uma visita, preocupado só com a reputação? Ou ele é um membro da sua família? A forma que você enxerga Deus é a forma que você vai relacionar com Ele. Ah, não, meu Cristo é só para quarto e domingo, pastor. Pô, e olha lá, porque é tanta coisa para fazer que não tem nem tempo para a igreja. Legal. Fala para o seu irmão, a fatura chega, hein? Então, queridos, os ídolos que têm roubado a nossa comunhão, o nosso tempo, a nossa atenção, porque Cristo
deve ser adorado. Primeiro, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o eterno, é o Criador. Tudo é dele, por ele e para ele são feitas todas as... E por que eu adoro o Senhor? Porque existe um princípio. Eu adoro a Deus, quanto mais você adora a Deus, e significado de adoração, um dos significados é dar toda a sua atenção, devoção. Existe um princípio bíblico citado em Salmo 115, que aquilo que você adora, aquilo que você dá mais atenção, você se torna parecido. Quando você vê uma pessoa parecida com Jesus, é porque ela gasta muito tempo com Deus, irmão. Ela investe o relacionamento com Deus. Quando a pessoa vive no mundão, aquele crente, né, meio camaleão, tem hora que está na igreja, tem hora que está no mundão. O cara parece que, meu irmão, parece que fala que é crente, mas não tem diferença nenhuma. Uma pessoa do mundo, é porque ela dá mais atenção às coisas do mundo, é mundana. É um crente mundano, crente carnal. Quanto você dá mais atenção, aquilo que você dá mais atenção, aquilo se torna mais, você se torna mais parecido com aquilo que você adora. Guarda isso, Salmo 115. Isso é um princípio bíblico. Se você adora o dinheiro, você vai falar mais de dinheiro na sua vida, irmão. Se você é um adorador, o teu ídolo é o futebol, você só vai falar de futebol. Eu não tenho nada contra aqui não, irmão, tendo a mesma coisa. Só que isso para mim é secundário, o primário é Deus. O problema é a forma que nós lidamos com a nossa lista de prioridade. A prioridade é Jesus, não é Flamengo, Fluminense, nem Vasco, nem Corinthians, irmão. No dia de culto, o que é que prevalece no dia de futebol? Você vai mostrar onde está teu coração, e teus filhos estão vendo. O Deus do meu pai é o Fly, é o Flu, é o Vasco. Deus é o primeiro lugar na nossa casa. Aí você vê pessoas, às vezes, irmão, vivendo uma vida, e como é que está dentro de casa? Quando você casou, irmão, guarda uma coisa, a sua vida de independente, de solteiro, acabou. Agora os dois se tornam um. Tem pessoas que casou e quer ver a vida de solteiro. Você é casado, irmão. Você tem que prestar conta para sua esposa presta conta para você. Ah, eu saio da satisfação, faz o que eu quero. É? Por isso que às vezes está bagunça o seu relacionamento. Sabe por quê? Você não está cuidando dessa relação como deveria cuidar. Publi do Bolinha acabou, irmão, nem da Luzinha. Agora a prioridade é a sua família, a sua esposa, seus filhos. Está dizendo que eu não posso brincar mais, jogar bola? Não, você pode. Mas o primário é a sua família. Tanto para homem como para as mulheres também. Não é isso? Quantos estão pegando? Estou entrando aqui no Casados para Sempre já, né, irmão? Então, meu irmão, o trabalho excessivo pode se tornar um ídolo. Isaías 42, versículo 8, o Senhor diz: eu sou o Senhor e não divido a minha glória com... Eu não divido a glória dele com ninguém, irmão. E está certo, está errado não. Amém? Certa vez eu entendi um casal, começaram a congregar aqui na igreja. Pastor, a minha família está um caos, nós vamos ajudar. Pega isso que eu vou dizer para você, igreja. Não existe casamento que Deus não possa transformar. Não existe. Deus é poderoso para transformar qualquer situação. O que existe é corações endurecidos. Se o homem é de Deus, a mulher é de Deus, se há liberdade dada ao Espírito, à palavra, esse casamento vai ser uma bênção. Será transformado, ainda vai glorificar o nome do Senhor. Então não existe impossibilidade para Deus. Existe um orgulho no coração do homem. Mas se essa pessoa tem um coração ensinável, Deus transforma, Deus faz. Tanto faz que o primeiro milagre que aconteceu foi dentro de uma boda de Caná, boda de casamento. Transformou a água. Agora entenda uma coisa, querido. Essa família chegou aqui precisando de ajuda. Eu falei, nós vamos ajudar, fazer Casados para Sempre, começa a direcionar, vamos tratar. Ah, meus filhos não querem ir para a igreja, minhas filhas rebeldes, que não sei o que, etc e tal. Legal, vamos tentar ajudar, vamos botar a equipe aí de jovens aí para abraçar as meninas, vamos abraçar, vamos viver uma nova história, vamos lutar. Mas daqui a pouco, estou no celular, Instagram, né, irmão? Instagramzinho. A mamãe que está passando um problema com as filhas, bota a filha no Instagram, adolescente,
dançando funk e rindo, incentivando. Olha lá, filha, é isso aí, ó. Tam, 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 tam. Primeiro, a mãe tem que se converter. Como é que eu quero o meu lar mudado? Meu irmão, qual é o objeto de adoração? Eu não posso sentar aqui na mesa da Santa Sé aqui e sentar na mesa do diabo na minha casa. Quem é o membro da minha família? É Jesus ou é o diabo? Aí você alimenta, adora o Deus desse século, desse mundo, que leva vários jovens à corrupção, essa disfunção que está, imoralidade, homossexualismo, perdidos, falta de identidade, falta de paternidade. O maior problema global da sociedade no mundo é falta de paz presente. Sabia disso? Falta de paternidade, a figura de um pai que ama um filho, que tem presença. Ah, o cara não entende, acha não, porque eu vou me relacionar com outro homem. É porque ele ama, não. É falta do pai. Mas é uma confusão na cabeça. Pessoas presentes no corpo, mas ausentes na conduta, nos valores, nos princípios. Negligenciando a família. Só que família é projeto de Deus, querido. Então, querido, qual é o objeto a adorar minha casa? Quem é adorado minha casa? Como é que eu quero mudança na minha casa se eu não permito ser transformado? Eu quero que o meu filho tenha santidade, eu quero que o meu filho ore. A mãe rindo, brincando com a filha, dançando no funk. Não dá, meu irmão. O problema não está nos filhos. O problema está nessa liderança. Às vezes a gente quer tudo de Deus e não quer fazer nada para mudar. Quantos estão entendendo? Então, para a gente fechar, quinto, a casa onde Jesus habita, fala para o seu irmão, a festa, na terra e no céu. A palavra me diz ela no versículo 26 de Lucas 5, todos ficaram atônitos, perplexos, glorificavam a Deus, cheios do temor, reverência, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias da parte do Senhor. Salmo 40 fala, Senhor, são tantas maravilhas que o Senhor tem feito, que eu não posso nem contar. Eu posso me esquecer. Foi isso que Deus faz quando a sua presença é manifesta. Quando damos liberdade ao Espírito, quando convidamos Jesus não para ser um visitante, mas para membro e sentar à mesa na nossa casa, coisas extraordinárias acontecem, experiências, maravilhas de Deus. Efésios 3:20 vai dizer que Deus tem infinitamente mais a fazer do que pedimos ou pensamos. É isso que Deus tem para nós. Pastor, eu gostaria de viver isso. Eu quero ver coisa extraordinária, eu quero ver cura na minha casa, salvação, operação de milagres, libertações, livramento. Pastor, eu quero ver isso na minha casa. Então, querido, dá liberdade. A casa que Jesus habita, ela precisa do quê? Ensinamento. Ela precisa do que mais? De fé. Ela precisa que haja o exercício do perdão. Ela precisa que haja ele sendo objeto de adoração. Altar levantado ao Senhor. É preciso, e isso acontece que é uma grande festa. É trazer o céu sobre a minha casa. E a palavra de Deus vai me dizer aqui no Salmo 128, porque essa é a promessa para as famílias. Qual é a promessa? Salmo 28 para a gente. Salmo 28, vou botar a NVI aí. Não podemos desejar viver o melhor de Deus sem mudança. Guarda isso. A ti é o 128. Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor. Bem-aventurado, felicíssimo, bem-sucedido, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Quantos estão recebendo? Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Parece até a família Doriana. Viu aquela família Doriana do comercial? Aí entra aquele ventinho assim naquele véuzinho da janela. A mulher rindo.
O homem também feliz, passando pão na manteiga. Aí os filhos tudo assim, ó. Real, meu irmão. Não é Doriana não, mas é de Deus. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Uou! Veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Até a sua posteridade, a sua geração está debaixo de promessa, mas Deus não isenta a nossa responsabilidade. Veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Acabou, né? Até vontade de ler mais, irmão. Glória a Deus. Ore, jejue, se arrependa. Talvez você fez tudo errado e a palavra aqui não é para te condenar, mas para te encorajar a viver o melhor de Deus. É você, Senhor, para tudo. Eu quero viver um novo tempo na minha vida. Eu quero convidar o Senhor Jesus. Senhor Jesus passou aqui como visitante. Eu não lhe tratei como era devido, não é isso? Mas agora eu quero que o Senhor sente à mesa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero erguer um altar de adoração para ti, Deus. A minha geração, a minha posteridade vai falar do teu amor, vai falar da tua grandeza, da tua majestade, da sua soberania. A minha geração será como casa de Zadok, um sacerdócio perpétuo para a glória de Deus. Um sacerdócio que manteve fiel ao Senhor. Então, querido, fala para o seu irmão, não precisa criar roda, irmão. Como é que eu vou fazer do meu jeito? Não. Jesus já deixou todos os princípios para dar certo. Ele já deixou os princípios por Ele mesmo. Não precisa inventar coisa alguma, já está pronto. Então, não escolha outro fundamento nem recurso. Fala para o seu irmão, o fundamento é Cristo. Agora, Apocalipse 3:20. Corrigida fiel. Todos nós temos que colocar em ordem algumas coisas em nossa casa. E Deus tem princípio para isso. Nós podemos contar com a sua ajuda, porque o Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o nosso amigo. Nós temos a palavra que é a âncora da nossa alma. Ele fala, eis que estou à porta. Jesus falando, ó. Está entrando hoje lá na sua casa, hein? Estamos aqui, mas tem anjo lá indo lá, ó. Eis que estou à porta e bato, ó. E bato. Se alguém ouvir a minha voz nessa noite, em nome de Jesus. Se alguém ouvir a minha voz, esse alguém pode ser você. Esse alguém está aqui nessa noite. Essa palavra é para nós. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer chamar todos à mesa nessa noite. Se você é filho, tem um lugar na mesa para você. Eis que estou à porta e bato. Meu irmão, abra tudo, a janela, escancara logo. Abra a porta, deixa Deus ser Deus em nome de Jesus. Deixa eu só falar uma coisa para você, querido. Pais e mães, não prepare o seu filho somente para viver uma sociedade e ser bem sucedido. Eu vejo alguns pais, tipo assim, um filho está no mundo. Ah, mas meu filho, né? Meu filho está jogando bola, meu filho agora está fazendo faculdade, meu filho está se promovendo. O que adianta o teu filho ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como cristão, não temos que preparar filhos somente para a sociedade. Temos que trabalhar nossos filhos para uma eternidade. Céus e terra vão passar, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Jesus está voltando. E nós temos que alcançar a todos, começando pela nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu quero que você dê uma salva de palmas para Jesus. Que Deus te abençoe.